Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, uma honra estar com vocês mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje à noite nós vamos falar de um assunto que, assim espero, complementará aquilo que já tratamos nas 3 palestras anteriores. Na primeira palestra nós falamos a respeito da comunicação da mensagem de Deus por via da experiência, por via do relacionamento. Na segunda palestra nós falamos a respeito da comunicação da verdade de Deus mediante atitudes práticas do dia a dia, como marcar o território, organizar o espaço, agir com amor, cuidar da maneira de interpretar a vida. Hoje pela manhã nós procuramos refletir sobre como somos insuficientes para fazer essas coisas e sem o socorro da graça de Deus não seremos capazes de cumprir essa tarefa tão grandiosa. Agora à noite, se o Senhor nos permitir, eu gostaria de tratar um outro aspecto que também é importante no cuidado, na instrução paternal, que tem a ver não apenas com a ministração do conteúdo, com a comunicação da verdade de Deus, mas com a garantia de que isso será executado. Nós conhecemos os ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo como profeta, como sacerdote e rei. Como sacerdote, Jesus faz a ligação entre nós e Deus. Como profeta, Jesus nos comunica aquilo que Deus quer que saibamos e que façamos. Mas como rei, ele garante que aquilo será feito. Quando lemos na Escritura que Cristo governará as nações com cetro de ferro, é porque chegará um tempo em que tudo aquilo que foi revelado será obrigatoriamente cumprido, porque Cristo, agindo como rei, garantirá que a vontade de Deus seja feita. Dentro de seu lar, o homem é um representante de Cristo. E pai e mãe estão incumbidos desta função, de não apenas ensinar como profetas, não apenas levar seus filhos diante de Deus como sacerdotes, mas também de agirem na função real, garantindo que estas coisas sejam feitas. Isso deve incluir a disciplina, isso deve incluir a confrontação, isso deve incluir o não, agora não. Isso deve incluir contrariar os filhos e exigir deles que façam aquilo que é correto. Algo que não temos visto o suficiente. Em dias onde frustrações são tidas como traumas, onde conviver com o não e com os limites parece ser uma ofensa àqueles que Deus colocou diante de nós para que fossem pastoreados. E nós vamos ver hoje a triste história de um homem segundo o coração de Deus, alguém que profetizou tantas coisas, algumas delas nós já lemos no culto desta noite, tantos salmos, mas que foi um pai que, embora tenha agido na qualidade de rei para com todo o povo de Israel, não agiu no melhor desempenho como rei dentro de sua própria casa para governar, dar limites e dar correções aos seus próprios filhos. Refiro-me ao rei Davi e eu gostaria de fazer uma pequena viagem com você na história de Davi enquanto pai. Nós vamos começar no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 1. Mas eu vou logo em seguida me voltar um pouco para trás, nas páginas do segundo livro de Samuel. Então, prepare-se por favor, nós vamos folhear um pouco as páginas da Escritura, começando no primeiro livro dos reis, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Primeiro livro dos reis, capítulo 1, verso 5. Pense comigo enquanto lemos, enquanto refletimos juntos nesta noite sobre a história de Davi, na função que pais têm, não só de profetas e sacerdotes, sobre as quais já falamos um pouco nas 3 palestras anteriores, mas também na função de representarem Cristo como rei, dando limites, dando ordens. Leiamos, primeiro livro dos reis, capítulo 1, a partir do verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Até este verso. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Isso está sendo dito de ninguém menos do que Davi, o personagem mais citado na Bíblia depois de Jesus Cristo. O nome de Davi é o nome que mais aparece, só perde em citações para o nome de Jesus.
Davi é o herdeiro de uma promessa de dinastia eterna. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, Deus diz a Davi que não lhe faltará um herdeiro para se assentar no trono. Davi é chamado por Estevão no seu discurso de o homem segundo o coração de Deus. E apesar de ter todas essas grandezas, Davi é um péssimo pai. É um homem que não deu limites aos seus filhos. É um homem que não contrariou Adonias dizendo: meu filho, por que você está fazendo isso? Pare! Não! Isso não é possível, isso não é permitido. Quando nós conhecemos um pouco mais da história de Davi, nós ficamos ainda mais assombrados com aquilo que se pode dizer dele. E agora eu me volto com você, algumas páginas atrás, no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, onde vou começar a ler com você aqui. Eu vou sobrevoar muito rapidamente essa história, porque ela é grande, ela é comprida. Talvez você possa lê-la depois, durante a semana em casa, para acompanhar melhor os detalhes. Mas em 2 Samuel, capítulo 13, nós somos apresentados ao príncipe herdeiro Aminon. Lá no capítulo 3, nós somos informados de que ele é o filho mais velho de Davi. Mas Aminon se enamorou, se apaixonou por sua meia-irmã Tamar, que também era filha de Davi, mas com uma outra mãe diferente. Aminon estava adoecendo de paixonite e recebeu o conselho de um homem ímpio da família real para que armasse todo um esquema para ter uma oportunidade de ficar a sós com a sua meia-irmã Tamar. E essa história e esse esquema que esse primo Jonadab arma acaba funcionando. A ideia era que Aminon se fingiria de doente e só ia se sentir um pouco melhor se a irmã viesse preparar comida para ele. E as palavras que são colocadas aqui são muito sugestivas. Nós não conseguimos enxergar isso no português, mas é como se Aminon tivesse dito ao seu pai assim: papai, eu só saro se minha irmã vier fazer comidinha para mim. E aquilo era esquisito. Onde já se viu, meu filho, você falar dessa natureza? Que intimidade é essa com a sua irmã? A palavra hebraica para comida aqui, que está nos lábios de Aminon, é uma palavra que deriva de um verbo que aparece frequentemente no livro de Cantares, tendo, portanto, uma conotação libidinosa, um bolinho feito com amor, mas com intenções sexuais. E Davi, quando fala que, tudo bem, Tamar, vai lá cozinhar para o seu irmão, ele usa uma palavra diferente, vai lá fazer comida, mas ele fala de uma palavra neutra. Parece-nos aqui que, apesar de o texto não afirmar isso categoricamente, ou Davi falhou em perceber as intenções de seu filho, ou ele se recusou a crer que aquilo seria verdade, ou então, pior ainda, ele entendeu, mas foi omisso. Nós não temos como aqui desculpar Davi. Ou ele foi ingênuo demais, ou ele foi omisso. E então o que acontece é que a tragédia toma o seu lugar. Aminon força Tamar e humilha a sua meia-irmã. Uma princesa, uma filha do próprio rei Davi, foi forçada pelo príncipe herdeiro do trono, Aminon. Davi soube do caso e ficou irado. É o que nós vamos ler no capítulo 13, no verso 21. Ele soube do caso e ficou muito irado. Ponto final. Não fez mais nada. Acabou aí. Esta é a tradição textual que nós seguimos, entendendo que esse é o manuscrito mais confiável. Mas há uma tradução antiga, a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que completa um pouco mais o versículo de 21 aqui do capítulo 13. E ela diz assim: é porque Davi amava muito o seu príncipe herdeiro e não quis arrumar maiores problemas. Bom, o que nós estamos vendo aqui é que já aconteceu uma primeira tragédia. Já houve indícios de que o filho de Davi tinha intenções nada louváveis. Ele se omite ou ele falha em perceber, em sondar o coração do seu filho e o problema acontece. O que ele faria agora? Ele poderia justiçar Aminon, porque não se faz isso em Israel. Ele poderia oferecer justiça a Tamar. Ele poderia aplicar diversos preceitos da lei, inclusive obrigando que Aminon recebesse Tamar como sua esposa, coisa que Tamar chegou a considerar enquanto procurava convencer o seu irmão de não agir daquela forma tão louca. Mas Davi nada faz. Há um irmão por parte de pai e mãe de Tamar chamado Absalão,
terceiro na linha de sucessão do trono. O primeiro deles é Aminon, o segundo é Quileabe, o terceiro é Absalão. E Absalão é irmão desta moça que foi forçada por parte de pai, Davi, mas também por parte de mãe. E vendo Absalão que Davi não fez nada, Absalão se cala. E ele não faz nada no momento. Não faz justiça com as suas próprias mãos de maneira imediata, mas tudo nos leva a crer que ele planeja e que ele acumula ódio no seu coração. E lá no capítulo 13, verso 32, quando vão dar a notícia a Davi das providências que Absalão tomou, é comentado: o ódio já estava estampado no rosto de Absalão. Se nós poderíamos condenar Davi por ser ingênuo demais ou omisso, uma das duas coisas, no episódio de Aminon forçando Tamar, nós também podemos dizer: todo mundo percebeu o ódio no rosto de Absalão. E como Davi estava alheio a isso? E como Davi não fez nada? Mais uma vez, ele é omisso. Passa o tempo e Absalão pede ao pai para levar Aminon a um banquete. Absalão diz: meu rei, vamos a um banquete toda a família. O rei se desculpa, diz que não pode ir. E Absalão diz: então deixe levar o príncipe Aminon. E Davi faz uma pergunta interessante: mas por que você quer levar ele desse jeito? E depois de uma conversa enrolada ali, Davi acaba autorizando que o príncipe herdeiro vá a um banquete no qual Absalão é o anfitrião, mas ele manda os outros príncipes, na esperança de que no meio da multidão Aminon fosse protegido da ira de Absalão. O que nós estamos vendo aqui é Davi delegando a terceiros uma responsabilidade que é toda sua. Ele não chama Absalão para conversar: que ódio é esse que eu estou vendo nos seus olhos, meu filho? E ele não trata das questões: que convite esquisito é esse que você faz para oferecer um banquete ao irmão que forçou a tua irmã? Eu não estou gostando dessa história. Não, ele diz: por quê? Ah, tá, então leve os príncipes herdeiros todos com você e pode fazer o banquete. Mais uma vez, o que estamos percebendo é a falta de confronto, a falta de pastoreio, a ausência, a omissão de Davi em todas essas questões. E 2 anos depois do incidente com Tamar, nesse banquete, Absalão se vingou de Aminon, matando-o e agora fugindo para a casa do seu avô materno, o pai de sua mãe. Ele se esconde na terra de Jesur, onde Talmai, seu avô materno, é o rei. E ele fica esperando ali. Davi sabia que Absalão estava lá, mas também não mandou nenhuma carroça para buscá-lo. Não mandou seus generais para trazer o príncipe para fazer justiça. Ele já falhou ao fazer justiça quando Aminon forçou Tamar. Ele falha ao tomar providências quando o ódio está nos olhos de Absalão. E agora, mais uma vez, ele falha quando Absalão mata o seu irmão e foge. E embora tenha conhecimento do paradeiro de seu filho, Davi nada faz. 3 anos depois, capítulo 13, verso 37. Perceba comigo que já se passaram 5 anos. 2 anos desde que Tamar foi forçada até que Absalão mate Aminon. E agora mais 3 anos depois que Absalão matou Aminon e se escondeu na casa do avô. 3 anos depois, Absalão vai voltar a Jerusalém. Mas não é por causa da iniciativa de Davi. Novamente não foi Davi quem fez coisa alguma. Foi o general Joabe que percebeu o problema. Nós não temos notícia no texto sobre o segundo filho de Davi, Quileabe. Ou ele era uma figura muito inexpressiva, ou então ele morreu quando criança e a Bíblia não mencionou isso. O fato é que Quileabe não aparece, e Absalão recebe grande destaque. E se Aminon era o príncipe herdeiro e Absalão está recebendo grande destaque, nós temos que pensar que estamos falando do futuro rei de Israel, o sucessor de Davi, que está escondido na casa do avô porque matou o irmão. E já se passaram 3 anos e Davi não fez absolutamente nada, até que o general Joabe diz assim: rei, precisamos tomar uma providência. Joabe contrata uma mulher para se apresentar diante do rei com um caso, e aquilo acaba sendo uma figura da inércia de Davi ao chamar o seu filho. Então Davi manda chamar Absalão. Joabe vai buscá-lo. Não é Davi quem vai, é o general. E quando o general traz o príncipe herdeiro, Davi não o recebe. O príncipe herdeiro volta depois de 3 anos no exílio, chega em Jerusalém e não tem sequer uma audiência com o rei que é o seu pai. Davi ainda está magoado demais para falar com esse filho.
E aí então Davi fica mais 2 anos em Jerusalém sem falar com o seu pai. Capítulo 14, verso 28, confirma isso. Pense comigo. Amnon forçou Tamar. 2 anos se passam. Absalão mata Amnon e foge. 3 anos se passam. Joabe convence o rei a buscar o príncipe. O príncipe é trazido. Chega em Jerusalém, mas não fala com o rei. Mas 2 anos se passam. Nós temos 7 anos de problemas terríveis na família e de uma inércia, de uma ausência, de uma omissão absurdas por parte de Davi. Quando finalmente Absalão consegue cutucar o general para conseguir uma audiência com o rei, e o modo de Absalão não foi nada discreto, ele incendiou um campo de cultura agrícola que Joabe possuía, forçando o general a arrumar uma audiência com o próprio pai. Quando finalmente Absalão chega à presença de Davi, Davi lhe dá um beijo e o manda embora. O quê? 7 anos depois, um estupro, um assassinato, uma fuga. Meu pai finalmente me recebe e a única coisa que ele faz é me dar um beijo e me mandar embora. Essa é a história de Davi enquanto pai. Provavelmente irritado com a inércia e a frieza de Davi, Absalão agora trama usurpar o trono. Quileabe não está aparecendo, como já mencionamos. Amnon, o príncipe herdeiro mais velho, estava morto. Absalão, terceiro na linha sucessória, era a opção natural. Era um homem muito bonito, diz o capítulo 14, verso 25. Cortava seus longos cabelos, que eram pesados, dava mais de quilo. E celebrado por sua beleza, Absalão já tinha um ponto a seu favor. Quem é que não gosta de um rei bonitão? De um príncipe herdeiro simpático? E agora ele vai também se revelar um homem cheio de astúcia e com uma agenda própria. Absalão faz uma carruagem para si e põe 50 homens como sua equipe, sinalizando o seu desejo de reconhecimento. Vejam, príncipe herdeiro Absalão, ele está andando pelas ruas de Jerusalém. Vocês viram o cabelo dele? Viram que homem mais bonito? Viram a última foto dele na revista Caras? Vocês viram a carruagem desse homem? É da Bentley. Vocês viram os cavalos que puxam a carruagem dele? De extrema qualidade. Prestem atenção na formosura desse príncipe. E assim Absalão começa a roubar o coração do povo lentamente. E ele faz mais do que isso. Ele se estabelece na porta da cidade, um lugar que é tradicionalmente conhecido como lugar da resolução dos problemas jurídicos. E todo mundo que vem até o rei para obter algum pronunciamento, alguma sentença, passa antes por Absalão. E ele meio que filtra as audiências do rei e já dispensa boa parte das pessoas, dizendo assim: o rei está muito ocupado, infelizmente não vai dar para ele te atender. Mas no dia que eu for rei, aí, nossa, você tem toda a razão. E aí Absalão, de maneira extremamente astuta e política, no uso mal da política, começa a roubar o coração do povo. Ele é bonito, ele tem carruagem, ele pega a criança no colo, ele tira foto, ele come pastel na feira, ele faz de tudo. E agora todo mundo começa a prestar atenção em Absalão. Pergunto a você, um rei desconheceria o fato de que tem alguém andando de carruagem por sua capital? Nós não estamos falando de uma cidade de 2 milhões de habitantes, nós estamos falando de uma cidade de menos de 100 mil pessoas. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do príncipe herdeiro. Nós não estamos falando de qualquer charretezinha, nós estamos falando de uma carruagem. Ele não está em qualquer lugar, ele está na porta da cidade. E ele não está fazendo qualquer coisa, ele está roubando as audiências do rei. Será que Davi não soube disso? Se ele não soube disso, ele é culpado de ser omisso. E se ele soube, ele é mais culpado ainda, o que parece-nos perfeitamente ser o caso. E aí então, as coisas vão tomando ainda mais cores dramáticas, porque nos é dito no capítulo 14, verso 27, que Absalão nesse meio tempo se casou, e uma das suas filhas se chama Tamar. Uma das filhas carrega o nome da irmã que foi forçada. Ele não esqueceu aquela história. Aquilo ainda está doendo na sua alma. Ele está tramando alguma coisa. Absalão continua roubando o coração do povo com elogios, e 4 anos depois,
Eu estou agora no capítulo 15, no verso de número 7. 4 anos depois, Absalão vai liderar um golpe contra o próprio pai. Veja, da data em que Aminon forçou Tamar até o assassinato de Aminon por Absalão foram 2 anos. Depois que Absalão matou Aminon e fugiu, ele ficou 3 anos em Jesur. Depois que ele voltou, trazido pelo general, ele ficou mais 2 anos em Jerusalém, sem ver o seu pai. Foram 7. Quando ele viu o pai, ele só ganhou um beijo e mais nada. E ele passou mais 4 anos andando de carruagem, roubando o coração do povo e minando a autoridade do seu pai. E em 11 anos, Davi não fez absolutamente nada. Nada. Então Absalão lidera um golpe e trata-se de uma batalha sofrida. Davi precisa fugir para o deserto, ele tem uma estratégia de batalha impressionante, ele é ajudado por Deus, o golpe não vai prosperar, mas o fato é que Absalão chegou bem perto. A batalha termina de uma maneira dramática, Absalão fica enroscado nos galhos de uma árvore por seus cabelos, o general vai lá e mata Absalão, mas o que nós vemos é que Davi termina essa história chorando por seu filho. E ao invés de chorar pelo povo que entrou em guerra civil, ao invés de chorar pela unidade nacional que foi quebrada por conta de sua inércia e de sua omissão, o que nós vemos é Davi chorando a morte do seu filho Absalão. É necessário que Joabe vá até o rei e lhe dê uma bronca tremenda, dizendo: rei, ou o senhor para com essa frescura, ou nós vamos acabar com tudo aqui. Porque nós o seguimos, nós o defendemos, nós o levamos até o deserto para fugir de Absalão, nós colocamos a nossa vida em risco para defendê-lo, e agora o senhor chora pelo príncipe que lhe deu o golpe? Se o senhor não for lá e não corrigir esse discurso, nós vamos parar de segui-lo imediatamente. Agora a omissão de Davi dentro de casa começa a trazer prejuízos para todo o reino. O reino fica num perigo extremo por causa do luto de Davi por conta de um príncipe rebelde. Quando você lê toda essa história, você nota paralelos importantes com aquilo que nós vamos ver um pouco de tempo mais tarde, na história de Adonias, que foi por onde nós começamos. Termina o episódio com Absalão, o próximo na fila é um tal de Adonias. E o que o Adonias fez? E o que foi que nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 6? Que ele aparelhou para si uma carruagem. Que ele era um moço bonito, de formosa aparência. Que ele se entendia com o general e com o sacerdote, do mesmo jeito que Absalão fez para promover o golpe de Estado. E que ele disse: eu reinarei. Esse filme é uma tragédia anunciada. Nas mesmas circunstâncias, o mesmo problema se repete. O próximo filho de Davi também não tem esse respeito, esse amor e essa consideração com seu pai, porque o seu pai não lhe deu limites. Então, o que é que Davi faz a respeito disso? Nós vamos ver que, no final das contas, Davi tem lampejos de entendimento e age, no caso de Adonias, de uma maneira um pouco diferente. Ele não tinha acertado até ali, mas Davi vai impedir que Adonias leve adiante o seu golpe e Davi vai se assegurar que Salomão assuma o trono. A experiência foi dolorida, mas Davi, ao final das contas, aprendeu alguma coisa. E nós também podemos aprender algumas coisas com a experiência de Davi. Conforme você já pode ter percebido, essa é uma história que bem podia virar uma novela. E eu não estou dando mais ideias para Edir Macedo aqui, porque ele já fez isso, né? Mas tem estupro, tem assassinato, tem intriga, tem golpe, tem Davi extremamente ocupado como rei, muito bem sucedido no campo internacional, mas um pai completamente fracassado, apesar de muito bem intencionado. Os nomes dos seus filhos mostram as suas intenções. Aminon significa fiel. Quileabe significa como o seu pai. Absalão significa pai da paz. Adonias significa meu senhor é Yahvé. Salomão significa pacífico. Quem olha os nomes dos filhos deste homem pensa que ele tem boas intenções, e não é possível negar. Mas boas intenções não bastam. Apesar de dizer que Salomão era o pacífico, que Absalão era o pai da paz, não houve paz na casa de Davi. Apesar de dizer que Aminon era fiel, não houve fidelidade em sua casa. E isso porque, apesar de ser um grande rei para Israel,
Davi falhou em ser o rei dentro de casa. E assim nós podemos aprender 3 breves lições aqui com relação aos erros básicos cometidos por Davi. O primeiro deles nos parece óbvio, que é o erro da ausência, o erro da omissão, o erro de não fazer o que é preciso quando é preciso fazer. Davi não foi consolar a sua filha Tamar. Você não vê providências e o cuidado desse pai para com aquela filha que foi violada. Você não vê as lágrimas desse pai, o acolhimento desse pai, o choro dele. Você não vê providências nesse sentido. Você também não vê que Davi tenha disciplinado Aminon, nem procurado fazer justiça quando o príncipe herdeiro violentou sua própria irmã. Davi poderia aplicar Levítico capítulo 18, verso 9, e executar Aminon por ter estuprado a sua irmã. Ou ele poderia ter aplicado Deuteronômio, capítulo 22, verso 28, e feito com que ele recebesse Tamar como sua esposa e casasse com ela e resgatasse a dignidade que ele lhe havia roubado. Como já dissemos, o motivo disso é lido na Septuaginta. Davi não feriu Aminon porque era seu filho mais velho e ele o amava. O fracasso moral de Davi, no caso de Batseba, que é escrito apenas 2 capítulos antes da história de Tamar, lá em 2 Samuel capítulo 11, coladinho na história que nós estamos lendo, pode ter feito com que Davi tenha se sentido incapaz de corrigir o seu filho, desautorizado. Quem sou eu para falar com Aminon que se interessou por uma moça e foi lá e tomou? Se foi exatamente isso que eu fiz há poucos dias atrás. E esse é um dos erros que nós não devemos cometer. Nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores que têm a responsabilidade de cuidar de outros pecadores. E nós devemos confessar os nossos pecados, devemos nos arrepender deles, como Davi de fato se arrependeu, escreveu os salmos, que são paradigmas para o nosso arrependimento ainda hoje. Mas isso não deve nos impedir de corrigir os nossos filhos. Se o seu filho esfrega na sua cara algum pecado, algum erro que você já cometeu, você pode dizer, você tem toda a razão. Eu errei, eu estou arrependido e eu preciso me corrigir. E a pior coisa que eu posso fazer é deixar você errar e não se arrepender e não ser corrigido. E por isso eu corrigirei você. E por isso o seu pecado não pode acontecer. Davi, por alguma questão, seja por medo de desagradar os seus filhos, seja porque era um covarde que era extremamente corajoso com a espada em mãos no campo de batalha, mas tinha muita dificuldade na confrontação olho a olho diante dos seus filhos, seja porque ele se achava indigno depois do que fez com Batseba, nós não temos essa informação na Bíblia, mas Davi se omitiu, e a maior sequela da sua omissão é vista na história de Absalão. Mas além de omisso e além de ausente, Davi comete um segundo erro, que é o erro da transferência, da delegação, de deixar para outros resolverem os seus problemas. Davi transferiu a proteção do príncipe herdeiro Aminon aos demais filhos. Eu não vou ao banquete de Absalão, mas os príncipes podem ir, eles vão olhar Aminon, e eles não foram capazes de olhar. Davi também transferiu o pastoreio do coração de Absalão ao seu avô materno, Talmai, lá na cidade de Gesur. Eu não estou lá conversando com o meu filho, falando com ele sobre o que ele fez, tratando a respeito do seu assassinato. Deixa que o vô vai cuidar desse assunto. Davi também transfere ao tempo a missão de curar feridas. O tempo pode ajudar, mas muitas vezes o que o tempo fará é só ajuntar pus por baixo da casca da ferida. 2 anos sem disciplinar Amon, 3 anos sem buscar Absalão em Gesur, 2 anos sem ver Absalão em Jerusalém, 4 anos vendo Absalão com a sua charrete desfilando pela cidade. Nada disso resolveu. Nem o tempo, nem os príncipes herdeiros, nem o avô em Gesur. Não se pode delegar a tarefa que Deus concedeu aos pais, a quem quer que seja. É uma missão totalmente sua, papai e mamãe, e que deve ser exercida no temor do Senhor. Além de ausente e omisso, além de transferir responsabilidades e delegar aquilo que era sua competência exclusiva, Davi também mostra aqui um terceiro e grave erro, que é o erro de descuidar dos motivos do coração. Davi vê que as coisas não estão bem pelo lado de dentro, mas caminha confortável se elas parecem estar bem do lado de fora. Tamar está em frangalhos do lado de dentro, mas as coisas acalmaram um pouco.
Depois, Absalão está com ódio nos olhos. Ele sabe que há um plano de vingança, mas não tem nada evidente. As aparências estão sendo mantidas. Agora, Absalão está longe. Parece haver paz aqui, mas os corações estão queimando por dentro. E Davi não pastoreia corações aqui. Ele não confrontou a luxúria no coração de Aminon quando Aminon pediu que a irmã viesse fazer comidinha. Era hora de dizer: você vai ver o que é comidinha, eu vou servir na sua orelha agora com essa mão aqui. Sabe? Mas ele não confrontou. Não confrontou o ódio no rosto de Absalão, não confrontou a rebeldia de Absalão andando de carruagem na frente da cidade. Davi não confrontou inclusive Adonias, e o texto de Reis vai nos dizer que jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que você procede assim? Meus irmãos, faz parte do nosso dever, do nosso chamado, confrontar os nossos filhos, cuidar do seu coração, pastorear o coração deles. Há um livro famoso que fala a respeito de pastorear o coração da criança. Nós não podemos nos contentar com obediência externa. Nós precisamos saber que o coração dos nossos filhos está voltado para Deus. E não podemos nos omitir, não podemos nos ausentar, não podemos delegar e não podemos nos contentar com as aparências. Davi cometeu todos esses erros e em cada um deles ele nos ensina muita coisa. Nós devemos estar na vida de nossos filhos de modo presente, de modo ativo. Devemos fugir da omissão, da ausência. O alvo da educação do coração de nossos filhos só será alcançado mediante uma presença paternal, maternal constante, uma presença ensinadora e por vezes confrontadora. É preciso persistência e coragem para enfrentar esse desafio de contrariar. O corajoso Davi foi capaz de enfrentar Golias, venceu inúmeras batalhas, mas se mostrou omisso e desencorajado na hora de resolver os conflitos emocionais da sua própria família. É curioso que a Bíblia não tenha um mandamento direto aos pais para que amem os seus filhos. Não há um mandamento direto para isso. Há muitos mandamentos que têm essa ideia implícita. Mas você não vai encontrar na Bíblia um mandamento dizendo: pai, ama teu filho. Mas você vai encontrar um mandamento claro dizendo: pai, corrige teu filho, disciplina teu filho, aparece na vida do teu filho como rei, coloca limites para o teu filho, não se ausente. Nós também aprendemos com a transferência de Davi que essa missão não pode ser delegada. Davi tentou receber a ajuda de muitos, dos príncipes para proteger Aminon, do rei para Jesus, para trabalhar o coração de Absalão, do tempo para curar feridas. Mas, como vimos no texto de Deuteronômio capítulo 6, a responsabilidade é do pai. É você que vai falar das palavras do Senhor. É você que vai inculcar no teu filho os valores de Deus. Essa tarefa é primordialmente da família. O núcleo escolhido pelo Senhor, onde as verdades de Deus serão trabalhadas, é a família. É o pai e a mãe que estão responsáveis diante de Deus por isso. Isso pode contar com o apoio da igreja. A escola dominical pode ser um apoio para ensinar o seu filho, mas não pode ser a única responsável. Uma escola cristã confessional pode ser um excelente instrumento de apoio, mas também não pode ser a responsável pela educação do seu filho. O pastor não é o doutrinador do seu filho, é você, papai, é você, mamãe. Isso não pode ser delegado. O vovô e a vovó, aposentados com aquela aposentadoria gorda, que amam ficar com os seus filhos enquanto você vai trabalhar, também não são os responsáveis por isso. É você, papai, é você, mamãe. A babá, por mais sensacional que seja, por mais que ame os seus filhos, também não é a responsável por isso. Que tristeza é ver quando crianças amam mais a babá do que a própria mãe. Quando crianças aprenderam mais das coisas de Deus por meio do avô do que do pai. Porque aqueles que são os responsáveis diante de Deus pela sua tarefa, delegaram e transferiram as suas responsabilidades. E essa não é uma história só para falar com o papai e com a mamãe, não. É para falar com o vovô e com a vovó, que receberam essa responsabilidade com alegria, sendo que não era deles. Devolve, vô. Devolve, vó. Devolve. Cuidem para que nenhuma outra tarefa os roube da educação filial. É uma tarefa totalmente sua.
Em Marcos 8,36, Jesus diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E nós poderíamos pensar juntamente aqui: o que adianta você ter extremo sucesso fora de casa e perder os seus filhos dentro de casa? Será que Davi não é um exemplo suficiente? Não importa, meu irmão, minha irmã, quantas batalhas você vencer como profissional, nada será capaz de superar suas derrotas no âmbito familiar. Não há sucesso na carreira que compense o fracasso dentro de casa. Davi conquistou inúmeros povos e territórios, mas perdeu boa parte de seus filhos. E nisso, Davi não é digno de nossa imitação. Por fim, Davi descuidou dos motivos do coração. E nós precisamos prestar muita atenção a isso. Nós não devemos nos contentar com paz provisória ou com obediência externa. Seus filhos pararam de brigar porque desde que encostem um no outro vão ficar 2 dias sem o celular? Você não conseguiu ensiná-los a amarem uns aos outros. Você só conseguiu ensiná-los a amar o celular e manter as aparências durante algum tempo para chegar naquilo que eles realmente estão aprendendo a amar. Cuidado com o coração. Sonde o coração. Seu filho precisa amar a verdade. Seu filho precisa ver que o caminho de Deus é o único caminho excelente. Pode parecer que nós estamos falando de Davi, mas é possível que alguém esteja criando um Absalão dentro de casa. Cheio de ódio, cheio de motivos não confessados, cheio de emoções mal trabalhadas e escondidas. Pode ser que o seu filho seja apenas um rebelde, sob controle temporário. Não basta, meu querido irmão, que os seus filhos não briguem, é preciso que eles se amem. Não basta que o seu filho venha à igreja porque você o tira da cama com ameaças. É preciso que ele ame a verdade de Deus, é preciso que ele ame o povo de Deus, é preciso que o coração dele esteja levado na direção correta. E nós precisamos entender isso. Nossos filhos podem ser belos, populares, socialmente articulados, verdadeiros príncipes ou princesas, gente de cabelo cacheado, bonito e celebrado pela aparência, que passeia de carruagem com 50 homens adiante deles. E podem ainda assim estar caminhando para um destino trágico de rebelião, como foi o caso de Absalão. Nossa tarefa como pais deve ser muito mais do que fazer deles pessoas agradáveis, populares, belas e financeiramente resolvidas. Nossa missão paternal é cuidar do coração. E isso não se resolve com o tempo, isso não se resolve à distância, isso se resolve com presença, isso se resolve quando pai e mãe chamam para si a responsabilidade que Deus deu a eles, sem delegar, sem transferir, sem se omitir. Talvez você pense com muita razão, se Davi, o homem segundo o coração de Deus, não conseguiu, pastor, quem sou eu? Aquele homem teve um arrependimento tão verdadeiro e tão genuíno, foi tão tocado e tão usado pelo Espírito Santo, que a sua oração permanece na Escritura e 3.000 anos depois ela ainda é modelo para mim. E se esse homem que é modelo para mim em muitas coisas não foi capaz, como eu posso esperar conseguir fazer algo assim? Bom, a resposta é que já chegou até nós aquele que é maior do que Davi. Absalão tinha uma carruagem que ia à frente, que o levava, e 50 homens iam à sua frente. Pois aquele que é maior do que Davi, teve um profeta que veio adiante de si, para dizer: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, porque está vindo aquele que você espera, aquele que vai te salvar, aquele rei perfeito e maior do que Davi. E esse João Batista, prenunciado em Malaquias capítulo 4, verso 6, iria preparar os caminhos do Senhor, convertendo o coração dos pais aos seus filhos. Isso é anunciado pelo anjo quando fala com Zacarias, o pai de João Batista, que ele estaria preparando o caminho do Senhor e dirigindo o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Cristo vem para nos ajudar e nos socorrer neste trabalho tão grandioso. Cristo é um rei melhor do que Davi. Davi se omitiu, mas Jesus não. Jesus se ofereceu para vir pessoalmente ao mundo e para fazer a obra que ninguém mais poderia fazer. Ele não delegou a nossa salvação a quem quer que seja. Ele a tomou sob os seus ombros. E ele fez de maneira perfeita aquilo que era o seu chamado para fazer, a tarefa que o Pai lhe confiou. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele cuidou do nosso coração. Tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne, firmando conosco uma nova aliança, fazendo com que o seu Santo Espírito habite em nós. Ele foi o filho obediente que Absalão jamais foi, um filho que jamais se rebelou contra o seu pai e que dedicou toda a glória
ao seu Pai eterno. Ele foi um pastor e rei que não perdeu nenhuma das ovelhas que o Pai lhe deu. Davi perdeu vários filhos, mas Jesus em sua oração sacerdotal pode dizer: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste a fazer, e eu não perdi um só daqueles que me deste. Esse é o socorro que nós temos. E nesse Jesus, e nesse Cristo, pastor e rei, nós podemos encontrar o apoio necessário para cumprir a nossa missão. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos incapazes, mas Ele é capaz. Nós somos insuficientes, mas Ele é completamente suficiente para nos socorrer em todas as nossas fraquezas. Talvez também você me ouça e diga: pastor, eu entendo isso, mas parece que para mim é tarde demais. Parece que a minha época já passou. Meu filho já está muito grande, já está casado, meus netos. Deixe-me contar um negócio para você. Quando você avança na leitura do texto e vai para ver como Davi tratou Adonias depois de tudo isso, e como Davi garantiu que Adonias fosse contido e que Salomão assumisse o trono, você percebe que demorou, mas Davi aprendeu o recado. Davi aprendeu a lição. A história posterior de Davi mostra que ele resistiu a Adonias, que ele obedeceu ao Senhor, que ele agiu, colocou Salomão no trono. E há muitos outros detalhes na história posterior que nos mostram o quanto Davi aprendeu a lição. Nós também podemos aprendê-la e nós podemos praticá-la. Seja qual for o momento da sua vida, como pai ou como mãe que você estiver vivendo, seja qual for o desafio que você estiver enfrentando, em nome de Jesus eu lhe conclamo, meu irmão, não se omita, não se ausente, não transfira responsabilidades, não descuide dos motivos do coração, confie em Cristo e mesmo que algumas oportunidades já tenham passado, assuma a sua responsabilidade e apresente-se para pastorear os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles saibam quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Rei do universo, o profeta, sacerdote e Rei eterno, que nos chama a uma vida de obediência, de fé e de felicidade na sua presença. Que Deus encoraje o seu coração nesta noite com essas palavras e que você seja despertado por seu Espírito a fazer aquilo que o Senhor requer de mim e de você. Seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.